Olá, pessoal. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a relação do espectro autista com a ansiedade, tá? Eu vou dividir isso em dois blocos para a gente poder ter uma compreensão do funcionamento, tá, de cada um e como é que acontece esse processo dentro do espectro autista. Então, primeiro nós vamos compreender um pouquinho sobre a ansiedade. Se fala muito de ansiedade, né? Os diagnósticos, as nomenclaturas relacionadas aos transtornos de ansiedade se popularizaram muito e percorrem diferentes cenários. Mas a ansiedade é o seguinte: a ansiedade ela é caracterizada por uma reação do indivíduo numa sensação pertinente, frequente, de vigília, tá? O ansioso ele é um ser eminentemente vigilante e nós poderíamos até fazer aqui uma analogia simples de uma pessoa que permanentemente tem ao seu lado uma guarita para poder permanecer nessa vigília. Essa vigília ela pode acontecer em virtude do medo, em virtude da insegurança, e sempre antecipando uma situação que, na maioria das vezes, ela não é uma situação concreta, real, tá? Como é que isso funciona dentro do corpo do indivíduo? Essa vigilância, para ela se manter ativa o tempo todo, ela vai liberando na suprarrenal um hormônio chamado adrenalina. Essa adrenalina vai para a corrente sanguínea e ela chega até o cérebro e a partir desse momento ela começa a estimular a produção de cortisol e esse cortisol aumentado vai começar a produzir de maneira aumentada um neurotransmissor chamado noradrenalina. E é essa noradrenalina que vai dar esse estado vigil permanente para o indivíduo, tá? Eu tinha um grande amigo, que foi meu grande sócio, meu grande parceiro, Paulo Agostini, que tinha, ele fazia um fraseado a respeito da ansiedade que é muito pertinente. Ele dizia o seguinte: Clécio, nós dois estamos aqui na nossa sala, entra um leão aqui dentro, o que acontece? Tanto eu quanto você vamos fazer de tudo para sair dessa sala imediatamente para não corrermos risco. Isso é ansiedade. É uma ansiedade positiva, uma ansiedade saudável e, por sinal, é uma ansiedade que nos mantém vivos, tá? Quem é o ansioso? Quem é o indivíduo que tem um transtorno de ansiedade? O indivíduo que tem um transtorno de ansiedade é a pessoa que tem dentro da sua cabeça 24 horas por dia este leão. Ou seja, ele não existe concretamente, porém ele está presente vividamente no pensamento do ansioso. Consequentemente, esse estado de vigília, essa reação física que eu acabei de mencionar para vocês, ela vai começar a produzir reações fisiológicas. Então o indivíduo ele vai ter taquicardia, o indivíduo vai ter sudorese, o indivíduo ele pode ter um tremor de extremidades de membro superior, de mãos, tá? O indivíduo ele pode começar a ter uma necessidade de urinar com mais frequência, tá? E em casos extremos dessa ansiedade, esse indivíduo ele pode ter quadros de pânico, tá? Que é uma respiração altamente ofegante, uma sensação de perda de controle e para muitos que têm a crise de ansiedade, a crise de pânico, uma sensação iminente de morte. Tanto que é muito comum os pacientes com crises de ansiedade ou com diagnósticos relacionados aos transtornos de ansiedade, primeiro ter uma passagem por médicos, principalmente cardiologistas, alguns pelos prontos-socorros, para depois chegar até o psiquiatra, o psicólogo, que são os profissionais que fazem esse tipo de tratamento.
Então, essa é a característica da ansiedade. Qual é a relação disso com o TEA? Vamos falar um pouquinho agora sobre o espectro autista. No espectro autista, nós estamos falando de uma pessoa, de um indivíduo, tá? Que dentro das suas características apresenta algumas necessidades. Uma delas é de ter uma rotina, de ter um padrão de conduta diariamente. Uma segunda característica, nós estamos falando de pessoas que em determinados momentos ou até em muitos momentos da sua rotina vão apresentar dificuldades de aproximação com o meio social e de interação com esse meio social, tá? E nós também vamos estar falando de pessoas que têm uma dificuldade bastante acentuada em flexibilizar o seu conteúdo de pensamento sobre determinadas coisas. No caso feminino, nós vamos estar falando de meninas adolescentes e de mulheres adultas que para conseguir processar essa interação social e essa aproximação, buscam o masking, que é o mascaramento das suas condutas, a cópia e a reprodução de determinadas posturas para conseguirem ter esse ajuste. Então a gente tem que pensar o seguinte: a partir do momento que esse indivíduo dentro do espectro ele tem a sua rotina quebrada e ele precisa implementar o novo, a partir do momento em que esse indivíduo ele precisa, em alguma situação, ter uma aproximação social ou, além dessa aproximação social, gerar uma interação com o outro. A partir do momento que esse indivíduo ele é cobrado ou ele se cobra para flexibilizar esse conteúdo de pensamento, tá? Ou, no caso do masking, que se percebe o uso da máscara, que se percebe a cópia do comportamento e existem algumas cobranças, tá? E além disso, a gente poderia entrar aqui num olhar preconceituoso de pessoas, numa rotulação, numa dificuldade de inclusão, enfim, vários elementos. Esse nível de ansiedade, ele sobe, tá? No caso do espectro autista, esse nível de ansiedade aumentado, ele pode se desdobrar em crises, o meltdown e o shutdown, tá? E muitas vezes o paciente dentro do espectro autista, ele vai precisar de todo um suporte terapêutico numa busca de, dentro das habilidades do indivíduo, provocar um ajuste em alguma dessas situações ou até em todas as situações. E muitas vezes esse indivíduo ele vai ter uma necessidade de um suporte medicamentoso para provocar uma regulação neurobiológica e contribuir com um todo nesse processo de convivência do TEA, tá? Num diagnóstico formalizado, o que a gente visualiza nessa relação da ansiedade e o TEA? Primeiro, nós estamos falando de um indivíduo apenas dentro do espectro, é uma situação. Segundo, nós estamos falando de um indivíduo que está dentro do espectro, porém, ocasionalmente, ele manifesta sinais de ansiedade. Você ter sintomas de ansiedade é uma coisa. E a terceira situação é você ter um indivíduo dentro do espectro e junto dos sintomas que formalizam o diagnóstico do TEA, você vai ter um indivíduo que tem sintomas que o definem dentro de um diagnóstico de transtorno de ansiedade, tá? Então temos o TEA sozinho, TEA com sintomas de ansiedade, e nós vamos ter o TEA com o diagnóstico associado de um transtorno da ansiedade, tá? Essa visão ela é fundamental para nós podermos visualizar qual é o caminho do plano de tratamento que vai ser aplicado para que a gente consiga, então, melhorar a qualidade desse indivíduo. Beleza? Gente, estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham, nosso canal está totalmente aberto a vocês deixarem aqui e a gente vai estar discutindo. Tranquilo? Um grande abraço para vocês.